vocês quiserem começar a conversar, depois a gente retoma quando vier, vocês ficam super à vontade. Vocês que tocam, tá? Eu já estão mais que apresentados, vou deixar para vocês, se quiserem complementar a apresentação. Hoje a ideia é prática, a gente convidou 3 professores que têm, assim, uma prática, vai ser uma conversa maravilhosa aqui. E o caso, né, tá, não sei se vocês receberam, né? Espero que todo mundo tenha lido. E agora é com vocês, tá? Passado o bastão. Fica à vontade. Bom dia, é isso mesmo. Acho que todos devem estar aproveitando o curso e hoje chegou a uma parte prática, né? De tentar colocar em prática aquilo que vem sendo discutido. Então, como vocês já receberam o caso, a gente não vai apresentar o caso de início. O Cláudio, que inclusive foi quem idealizou em primeira mão o caso para nós, procurou trazer um assunto bem real e atual, e a gente vai dividir, então, uma dinâmica de grupos, né? Obviamente, um grupo representando os interesses dos herdeiros, outro grupo representando os interesses da gravadora, e aí nós fizemos aqui um procedimento de mediação, que nós vamos estar direcionando vocês, tá? Então, alguns momentos nós vamos estar juntos, todos, na sessão de mediação, alguns momentos nós vamos estar em cálculos, e no final vai ter um wrap-up, enfim, tem algumas etapas que nós vamos estar seguindo, e de novo, nós vamos estar indicando os tempos, e vamos procurar ser rígidos nos tempos, porque senão a gente estoura e não chega em lugar nenhum. A Cláudia ajuda na parte técnica, a gente vai estar aqui ajudando também. Então, quando vier mensagem, importante, questão técnica, gente, quando vier mensagem para vocês, aceitem, porque é o que precisa ser feito, ou para entrar num grupo, ou para sair de um grupo, tá bom? Lembrem disso. Comentário breve. Esse exercício não tem certo e errado. Vocês sabem que não é obrigado, quer dizer, a chegar num acordo, a chegar no final e resolver o assunto, mas a ideia é justamente discutir, procurar buscar pontos de convergência, o acordo pode, inclusive, sair mais para frente. Como falei, a ideia é ter um debate real para ter uma sensação bem próxima da mediação de verdade. Bom, a sala tem 12 pessoas, nós dividimos em 2 grupos de 6. Por enquanto, nós damos 2 grupos de 2. O primeiro passo que nós vamos fazer, depois dessa brevíssima introdução, é dar aos grupos, que seriam 20 minutos, vamos cair para 10 aí, para vocês, isoladamente, tentar definir em conjunto, né, o que são os principais pontos para cada grupo. O que é o principal ponto para os herdeiros, quais são os principais pontos para a gravadora, o que é mais negociável, o que é negociar, enfim, vocês tentarem alinhar as prioridades do assunto. Então, é isso que a gente podia fazer. Cláudia, eu acho que a gente podia fazer já. Tá ótimo. E aí, quem vai entrando, vocês vão falando, tá bom, pessoal? Bom, fizemos os cálculos. Eu acho que está mais ou menos claro para as duas partes os pontos mais relevantes, mais sensíveis, menos sensíveis. Então, agora vamos iniciar a sessão de mediação conjunta com as duas partes. Cláudio quer conduzir, quer o Domingos? Eu acho que o Domingos pode conduzir, eu fico aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Bom, conduzir, eu acho o seguinte, quer dizer, ambas as partes já devem ter identificado exatamente a raiz do problema, já devem ter uma ideia de como conduzir a mediação. A mediação não necessariamente tem que terminar, como já foi dito pelo Marcelo, num acordo. O importante é que as partes se aproximem, conversem, sejam reciprocamente escutadas e entendidas nos seus argumentos, de tal forma que haja um consenso, digamos, razoavelmente permanente a respeito
dos problemas, né? Que não seja algo meramente transitório por uma questão financeira que depois pode acabar não solucionando aquele problema subjacente. Então, já que imagino que vocês tenham as ideias, eu sugeriria... Só lembrar que que as reuniões são confidenciais e que podemos, então, discutir realmente livremente aí as propostas e, enfim, qualquer item que seja mais sensível ou menos sensível, né? Exatamente, ou seja, tudo aquilo que for dito fica entre as partes, não pode ser utilizado em nenhum outro tipo de procedimento. Os próprios mediadores já ficam, evidentemente, conflitados para qualquer tipo de intervenção. O interessante seria que vocês estabelecessem, talvez, Marcelo, mais ou menos quanto tempo cada um quer começar falando. Seria interessante que vocês deixassem que a conversa se encaminhasse sem interrupções. Como nós temos uma mediação, isso não é adversarial, então... Eu acho, como já a questão já está em juízo e foram os herdeiros, né, que ingressaram com as ações, eu proporcionaria a palavra aí aos herdeiros para comentar um pouco o que pensam sobre a possibilidade de conciliação depois de tantos anos de disputa e depois de tantos investimentos de todas as partes nesse processo todo. Marco, quer começar? Quer que eu comece? Eu acho que a gente pode até pensar o seguinte, fazer um ato gentil aqui e passar a palavra para a gravadora, se a gravadora quiser começar. Para a gente seria interessante ouvir da parte deles os reais interesses deles. A gravadora gostaria de começar a abordar o assunto? Eu acho que isso é... Lembrando que, novamente, temos aqui ampla abertura para discutir tudo sem censuras e... Vocês estão absolutamente no mesmo nível aqui, gente, não é? Né? Aqui a conversa se parametra e se equaliza, então não tenham grandes pruridos, porque não há precedências, nem preferências, nem prioridades, tá? O importante é que vocês consigam verbalizar o que vocês sentem. Bom, de início, então, por parte da gravadora, creio que seria interessante a gente começar destacando que é evidente que o interesse da gravadora é econômico, isso não se discute, mas além desse interesse econômico, a intenção da gravadora é trazer a luz para as novas gerações por meio do streaming, enfim, para um pessoal que não cresceu ouvindo o João Gilberto, a obra dele, o que significou trazer algo que é diferente do que se escuta hoje em dia, enfim, e por meio disso fazer um plano de exploração econômica, não só restrito às questões discutidas no processo. Acho que aqui a gente pode ir além e ampliar um pouco esse leque de exploração, também para trazer maior conhecimento sobre a obra do autor. Ou seja, seriam novos meios de exploração, inclusive, né? Isso. Aliado à publicidade. A intenção da democratizar, a nossa intenção é democratizar João Gilberto, né? É mostrar para o Brasil, agora, dessas novas gerações, quem foi o gênio João Gilberto. Isso não pode se perder. Isso é um ativo brasileiro, assim, incalculável, e essas gerações novas, elas têm que conhecer quem é João Gilberto, sabe? Acho que a gente tem essa dívida. Então, a intenção da gravadora é essa, é democratizar João Gilberto, é mostrar para o público, esse público jovem, né,
quem é ele, a genialidade de João Gilberto, e a gravadora está empenhada junto com os herdeiros, em fazer um programa de peças publicitárias, enfim, organizar como isso vai chegar, né, ao público, a esse público novo, né? Como que isso vai chegar? Então, a gente pretende fazer peças publicitárias, organizando até com outros, com empresas que têm essa entrada com os mais jovens, com quem os jovens estão escutando, né? Então, Então, vamos usar esses veículos de comunicação que chegam fácil, são mais fáceis aos jovens, para divulgar, fazer essa divulgação dessa obra de João Gilberto, né? Então, essa é a intenção nossa, tá? Então, incentivo até a cultura brasileira, né? Exatamente. Eles precisam saber quem é João Gilberto, o gênio que foi João Gilberto. Então, isso é muito importante. Bem importante mesmo. E como que hoje em dia isso é muito feito? Através de streaming, né? Então, todas essas novas mídias chegam mais do que aquele LP que poucos compravam, poucos tinham dinheiro. Hoje em dia, o streaming alcança muito mais o público consumidor de música do que antigamente. Então, também, a gravadora entende que isso é uma mídia muito importante como ferramenta da democratização, dessa divulgação de João Gilberto, né? É uma ferramenta assim, essencial, imprescindível de ser utilizada. Ou seja, quer dizer, vocês teriam todo o interesse, se eu entendi direito, todo o interesse digamos, destravar um pouco essa discussão em benefício de uma maior, se é possível e sempre é, notoriedade do João Gilberto, da música dele. Como é que a família, por sua vez, entende essa primeira proposição, se eu puder perguntar? Primeiramente, agradeço as palavras da Cláudia e do Lucas, eu acho que foram proveitosas. Eu gostaria só de confirmar, se é o que eu entendi, a questão são dois interesses aqui reais, o interesse econômico e o interesse na divulgação da obra, certo? Certo. Sim. Perfeito. Certo. Inclusive, Marcos, se me permite, nós entendemos, inclusive, que o interesse econômico passa pela divulgação da obra. Quanto mais divulgada, mais conhecida, mais possibilidades a gente abre, tanto comercialmente quanto em questão para eventuais parcerias, né, com marcas, para publicidade, etc., quanto em relação ao público que será atingido. Perfeito, Lucas, perfeito. Eu acho que a boa notícia é que a gente tem esse interesse em comum, tanto o interesse econômico quanto a questão da divulgação do conhecimento de quem é o artista João Gilberto. Eu acho que a gente pode partir desses pontos de interesse comum para começar a tentar a chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes. Vamos lá, no ponto aqui, além desses pontos em comuns, a gente tem pontos divergentes, mas vamos deixar para depois. O ponto de interesse comum aqui, que é a questão primeiro da divulgação da obra, que é o que vai preceder a questão do interesse econômico. Vocês modificaram as obras originais, né, fizeram a forma remasterizada da obra sem autorização do artista. A gente entende aqui que também tem essa questão de que o público novo ele vê a obra, muitas das vezes, a sonoridade, né, de uma forma diferente do que era antigamente. Em prol da divulgação da obra, de atingir o máximo de público possível, inclusive o público que gosta da questão original, que tem aquele apego emocional ainda, a gente entende que essa divulgação da obra passaria, principalmente nas plataformas de streaming, que é mais fácil fazer isso, por duas questões aqui. A gente cede a questão da remasterização das obras, mas entende que os originais também deveriam ser disponíveis nessas plataformas de streaming. Isso faria não só como uma abrangência de um público maior, como também otimizaria o consumo em razão desse público maior e seria bom para atingir o interesse econômico para ambas as partes. Então, a gente
concede a vocês essa questão da remasterização, desde que as obras originais também sejam divulgadas. No ponto 1. E assim a gente entenderia que a divulgação da obra estaria caminhando para poder abranger ambos os interesses. O segundo ponto que vocês levantaram nessa divulgação é através de peças publicitárias, parcerias. A gente entende, sim, que isso é uma boa estratégia a ser seguida, desde que fique a cargo da gravadora arcar com todos os custos e investimentos. Por parte dos herdeiros, a gente disponibilizaria todo o material, o acervo que a gente tem conhecimento, inclusive sobre a história pessoal do João Gilberto, caso de interesse de que essas informações venham a fazer parte de peças publicitárias, ou eventos, ou documentário, qualquer coisa do tipo, que impactaria na divulgação direta da obra. Então, eu acho que esse é o ponto da questão da divulgação da obra. O outro ponto é o seguinte: a gente entende que o contrato, e aí agora a gente vai entrar na parte que a gente entende divergente, mas com o objetivo de chegar a um interesse em comum. A gente entende que a divulgação da obra não foi feita da forma correta, e a exploração da obra não foi feita da forma correta. Não à toa a gente pede a extinção daquele contrato de 1958 a 62 e toda a violação que veio posterior a ele, né, a indenização posterior a ela. Mas vamos lá, então, na questão das obras, dos álbuns originais, daqueles 3 álbuns e do mito, a gente entende realmente que a divulgação vai passar por esses álbuns. A gente está de acordo com a utilização desses álbuns, seja da forma remasterizada e original, desde que a questão dos royalties seja pactuada de forma a tirar um pouco do atraso no pagamento que vocês deixaram para trás. Então, royalties seriam um percentual um pouco acima da praxe de mercado. Esse é o segundo ponto da comercialização. Quer falar? Eu estou falando para caramba aqui. Não, eu, enfim, concordo e sigo a mesma linha de pensamento. Pode seguir, que está... O terceiro ponto aqui, em boa fé, a gente entende que a questão dos originais. A gente queria os originais da obra por entender ser do nosso direito, mas que os originais não foram para nós. Os objetos que foram cedidos não são realmente os objetos originais. A gente abre mão dessa discussão aqui, cede essa discussão, desde que os outros pontos sejam atendidos. Como é que vocês pensam até agora sobre isso? Certo. Com relação aos 2 primeiros pontos, acredito que nós podemos atender. Então, resolvendo essa terceira situação, né? Com relação à exploração da obra, tanto no original quanto na forma remasterizada, a Cláudia pode confirmar, queria ouvir ela depois, mas creio que estamos de acordo. Entendemos o valor da obra original, sem dúvida alguma, e ela precisa ser preservada até para as gerações mais antigas. Quanto à remasterização, nós sugerimos, inclusive, a possibilidade de ser feita ainda uma nova remasterização. Eventualmente com a opinião dos herdeiros sobre o assunto, enfim, para que vocês possam participar, discutir e colocar algo que seja atual, mas que também preserve a obra no seu máximo, talvez por meio da indicação de um técnico de confiança de vocês. Essa é uma possibilidade. E, desculpe, Marco, qual que era o primeiro ponto mesmo? Marco, você está no mute. Desculpa. O primeiro ponto seria da remasterização, que a gente cederia essa questão da versão remasterizada, desde que fosse divulgado também as obras originais nas plataformas de streaming. O segundo ponto seria a questão da comercialização, que a gente entenderia
que essa divulgação passaria por um investimento em publicidade por parte da gravadora, e os herdeiros se disponibilizariam em poder ceder todas as informações que tiver disponível para poder ajudar nessa questão da divulgação. Mas o investimento da publicidade seria só da gravadora, os herdeiros não. Nosso investimento é o esforço para poder disponibilizar essas informações. Exatamente. O terceiro ponto, né, dessa questão da divulgação ainda seria quanto aos royalties. A gente entende que vocês violaram desde muito tempo todos os pactos que a gente tinha acordado, e que isso passa, né, por uma questão de rever um pouco do passado. Então, os royalties daqui para frente, já que não teria, por exemplo, autorização nos contratos originais, que a gente entende que não teriam, por exemplo, novas mídias. Então, a gente seria essas novas mídias, a gente entende que os royalties deveriam ser maior do que a praxe de mercado. Esse é o terceiro ponto. E quanto aos originais, em boa fé, caso todos sejam cedidos anteriores, a gente cede essa questão dos originais, essa discussão quanto aos originais, se foram cedidos ou não aos herdeiros. Certo. Então, quanto ao investimento em marketing, de acordo, inclusive a gravadora se dispõe, né, a fazer todo esse trabalho de não só de investimento, mas, enfim, de montar estratégia para esse investimento, de fazer um investimento específico para os públicos, né, que nós entendemos que serão mais atingidos, tudo mais. Esse trabalho, de fato, será feito pela gravadora, é um compromisso nosso. Agora, com relação ao aumento do valor dos royalties, isso pode ser discutido, mas um ponto que eu entendo que precisa ser destacado é que, em relação a essa violação anterior, foi fixada uma indenização. Então, ok, a partir do valor dessa... Se nós cedemos no montante relativo aos royalties, também tem que haver uma cessão dos herdeiros do cantor com relação ao valor final da indenização. E outro ponto a ser destacado é que, nesse planejamento de marketing de ações publicitárias, nós estimamos que o valor aferido pelas partes vai ser ainda maior, o que possibilita mitigar um pouco esse atraso em relação ao valor das indenizações, enfim, em contratos celebrados anteriormente. Estamos falando justamente de uma exploração nacional ou internacional? Eu acho que isso também, acho que seria importante ficar claro, né? Porque a gravadora, ela tem filiais no mundo inteiro, né? Em vários países, né? Ela tem a penetração extraterritorial aqui no Brasil. Deixa eu só fazer uma observação sobre esse ponto, importantíssima. Apesar das decisões do judiciário se aplicarem apenas ao Brasil, os acordos que vocês vão fazer entre vocês podem se aplicar a qualquer lugar do mundo. Isso é uma grande vantagem, inclusive, dessa via, né? Quer dizer, aqui você consegue fazer algo de eficácia global, diferentemente do judiciário. Eu acho que pelos herdeiros, o Marco me avisa se concordar comigo, não tem nenhum impedimento de que seja internacional. Pelo contrário, a gente até estava considerando como se fosse. Exatamente. Sim, nós também. Lucas, com relação ao pagamento da indenização, a gravadora está disposta a achar um meio do caminho, então, para a gente conseguir achar, compensar esse valor que seria obtido, enfim. Se eu puder tentar ajudar as partes, como aparece haver convergência em vários pontos, eu acho que poderia ficar definido, inclusive, e negociado, qual será o percentual dos royalties, porque a gente tem aí uma definição do judiciário, mas não tem aí a confirmação das partes sobre isso, sobre o valor dos royalties. Talvez seja um ponto importante para vocês tentarem acordar. Sim. Ainda levando em consideração que é uma exploração
em vários países, né? O contrato previa, né, foi arbitrado inicialmente de 18%, né, mas por conta do reconhecimento que a remasterização prejudicou a integridade do golpe, crescido em 6%. Então, nós temos aí 24%, né, somando 18 com 6, 24%. E com a possibilidade de abranger muito mais público e mercado, esses 24%, a gente não sabe nem onde isso vai parar, o céu é o limite. Então, a proposta da gravadora é chegar nesses 24% e ampliar a divulgação, e com essa ampliação da divulgação, oferir mais ainda lucro, tanto para a gravadora quanto para os herdeiros. Essa é a nossa proposta. Perfeito. Estaríamos de acordo, desde que a questão da indenização agora, a gente também consiga chegar a uma composição no meio do caminho. A gente tem aqui um gap, né, de 200 para 3 milhões. Desde que a gente cede os 24% não aumentado, que é a praxe no mercado, desde que a gente consiga chegar no meio desse pulo aí de 213 milhões. Meio do caminho, para nós é muita coisa, porque entre 13 milhões e 200 tem muito meio do caminho aí. Mas o seguinte, nós fizemos aqui uma proposta com um aumento substancial dos royalties, né? O 24% já é muito acima do montante de mercado, né, que seria 18%. Isso precisaria ser levado em conta na definição da indenização. Quer dizer, 6% é um aumento substancial de uma parte que seria de 18%, né, quer dizer... Eu posso lembrar aos herdeiros que também a gravadora vai incorrer em gastos, que são sempre significativos, em relação à publicidade, né? Até não só da remasterização que já existe, como do original, como até mesmo a despesa com a criação e divulgação de até mesmo uma nova versão, caso vocês também entendam necessário, entendam conveniente, né? Seriam gastos também que vão reverter indiretamente para todos, para o projeto, inclusive para os herdeiros, né? Essa questão... Exato. Esse é um ponto importante. E a gente entende que com essa divulgação que a gente pretende fazer, que vai ser um valor que a gente vai ser bem alto, né, de comunidade mundial, a gente entende que com a monetização disso vai alcançar e vai ultrapassar até esses 200 milhões que vocês pretendem, sabe? Então, assim, vai ser muito além disso. Então, a gente tem que chegar a um denominador comum que nos permita fazer esse investimento. O investimento é para divulgar o certo e infinitamente por esse tempo que ainda tem, né? E alcançando o mundo todo, e com isso tirar essa sensação que houve toda essa perda por parte dos herdeiros, né? Assim, pelos cálculos que a gente tem, a gente vai ultrapassar esses 200 milhões até, com os royalties que a gente prevê que durante esse tempo restante. Então, Cláudio, só para entender aqui, a gente está falando aqui de ultrapassar os 200 milhões em 10 anos, certo? A previsão é essa, né? Uma campanha de marketing de royalties, seriam 20 milhões por ano. Certo? Como não escutei, desculpa. 20 milhões por ano. São 200 milhões em 10 anos, são 20 milhões por ano de royalties. De investimento. Cláudio, eu acho que Cláudio não ouviu. O som para mim está muito ruim, estou conseguindo escutar, está metálico o som, tá. Não sei se vocês estão me escutando bem. Estou escutando cortado.
Eu vou tentar repetir aqui. A Cláudia tinha comentado que a expectativa nesses 10 anos de exploração da obra é de que retorne aos herdeiros 200 milhões de reais em termos de royalties. Seria isso? Desculpe, se eu entendi bem, 200 milhões, o investimento seria superior a 200 milhões. Não. O de royalties. O que a Cláudia falou, eu devo dizer até que aqui, como alguém do mercado, tá? É uma previsão altamente otimista. É impossível chegar nesse valor. É impossível, é muita grana. É muita grana. Eu não sei, só se eu entendi bem. A Cláudia disse que provavelmente, em termos de investimentos, eles seriam até superiores aos 200 milhões. Não. Que é a proposta. Não. Eu falei que vamos fazer um investimento grande, então por isso a gente não tem como aumentar o quanto indenizatório na pretensão que os herdeiros, né, acredito eu, tenham, porque nós vamos arcar com custos altíssimos na divulgação dessa obra, né? Tanto no Brasil como no exterior. Então, é um investimento caro que vai ser arcado somente pela gravadora, mas que a gente prevê que com essa divulgação os herdeiros alcancem quantias grandes, não vamos chegar aos 200 milhões, mas quantias muito maiores do que eles possam pretender agora nesse eventual acordo, jogando muito lá, tipo 50%, vamos dizer aqui, 100 milhões, não é? Então, fica assim, para não inviabilizar o acordo, a gente tem que chegar em valores mais realistas, tanto para a gravadora quanto para eles, né? Porque não adianta querer muito e a gente não conseguir. O que a gente quer é conseguir fechar o acordo, colocar a obra para o público e começar a oferir, monetizar isso. Então, assim, a nossa proposta eu não sei, eu vou deixar com o Lucas, para o Lucas fazer essa proposta desse valor, com base nesses fundamentos. E um ponto que pode talvez interessar as duas partes é essa questão do prazo. Se comentou 10 anos, possivelmente a obra de João Gilberto tenha uma duração ainda maior que essa. Cláudio, você sabe confirmar ainda quanto tempo falta para cair em domínio público? Não, as composições de João Gilberto, quer dizer, composições não, porque ele era intérprete, na verdade. Na verdade, o objeto aqui que a gente está discutindo não é tanto a obra em si, a obra musical. A obra musical, ela entra em domínio público 70 anos contados da morte do autor. É outra contagem completamente diferente. Mas aqui não se trata da obra. Ninguém está falando dos direitos sobre a obra. A gente está falando sobre os direitos sobre o fonograma, que é aquela gravação da obra, e dos direitos da interpretação do João Gilberto como artista, não como compositor, como artista que ele tem ali em cima dos direitos conexos. Então, tanto para o João Gilberto, a interpretação que ele faz ali, quanto para aquela gravação específica que está em jogo, quer dizer, essas gravações originais daqueles 3 primeiros álbuns, tudo isso diz respeito basicamente aos direitos conexos do intérprete e dos direitos morais do intérprete e dos direitos da gravadora sobre aquela gravação específica, aquele fonograma. Não entra a obra. Então, isso aí entra em domínio público 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao lançamento. Como foi lançado lá... O que poderia interessar as partes seria até acho que uma sessão definitiva, enquanto durar a proteção, entendeu? Não ficar restrito. Claro. Não, a ideia aos 10 anos, né? Se a sessão, se for reconhecido que houve a cessão desses direitos e a titularidade desses fonogramas é da gravadora, que é basicamente o que o contrato diz, é da gravadora a propriedade disso. Não precisa ter cessão. Tá? É da gravadora a propriedade disso e ela vale até daqui a 10 anos no Brasil. Mas uma coisa importante, que eu já falei com os 2 grupos, em alguns países isso já está em domínio público. Então, quem entrar no Spotify hoje vai conseguir ouvir essas gravações.
Então, o nível... Agora, é claro, uma coisa é ouvir no Spotify, outra coisa é fazer propaganda da Coca-Cola, fazer documentário, juntar com o acervo pessoal da família, que foi um ponto super importante que o Marco e a Ana Beatriz trouxeram. Quer dizer, outra coisa, isso vale ouro, você pegar o acervo da família e colocar ali também à disposição para os produtos, isso tem um valor muito importante, porque isso aí vai dar à gravadora novos produtos sobre os quais ela vai ter exclusividade, que vão, inclusive, superar o prazo da exclusividade dos fonogramas. Quer dizer, de certa forma, a gravadora vai estar renovando o seu patrimônio. E a própria família também vai estar, de certa forma, renovando seus interesses comerciais. Essa questão do prazo. Das obras derivadas que podem ter e tudo mais. Então, isso foi bem legal. Agora, o que eu não faria? Desculpa, só para poder interromper, eu não sei nem se é adequado falar isso. Isso aqui não é bem mooting, né? É mais um ensaio. Então, assim, é um equívoco ficar tentando prever ou se comprometer com receitas futuras. Não dá para saber. Né? Fazer arte é mais arriscado do que explorar petróleo. Porque petróleo você pode até não conseguir, não sabe quanto vai estar o preço do barril, mas se você tiver lá os mapas geológicos, você tem certeza que o óleo está lá embaixo. Aplauso, ninguém sabe onde está. Gosto, ninguém sabe onde está. Vontade de escutar, ninguém sabe onde está. É impossível prever isso. É um negócio super arriscado a arte. Então, não dá para se comprometer. Pode ser um puta de um sucesso e ser dinheiro para caramba e esses 200 milhões ficar pouco, né? Virou, sei lá, uma Madonna de novo, ou pode não ser nada, ser mais um grande músico para meia dúzia de intelectuais daqui a 10 anos. Então, assim, e sem contar que existe possibilidade de ouvir já esses fonogramas gratuitamente em outras plataformas. Então, eu não me comprometeria com essas receitas futuras. Eu me comprometeria, sim, com a possibilidade de ter muitas receitas, mas não com um número. Porque o Marco já estava pegando a coisa e já ia dar o impõe. Ele ia falar assim, tá bom, então a gente vai combinar aqui, porque por ano você vai ter uma meta de não sei quanto. Não joga a gravadora nisso de jeito nenhum, é impossível. Já tinha a proposta aqui, já. Eu já vi onde isso ia chegar. E isso aí veio porque a Cláudia fez bem de jogar a cenoura. Ela só não podia dizer o tamanho da cenoura, entendeu? Eu acho que agora a gente pode ouvir, se vocês acham, mas ouvir a proposta final, a parte financeira, porque antes a gente está acordado desde aqui a proposta final. A parte financeira também a gente consiga chegar a uma composição. Cláudia e Lucas, a gente gostaria de ouvir de vocês, então, com essa proposta final. Considerando o royalty mais a indenização. Nós podemos chegar em aumento de 6% nos royalties, né? O investimento em marketing para dar maior destaque à obra e aumentar dos 13 milhões que haviam sido arbitrados pela perícia para 20 milhões o valor da indenização. Os royalties passariam de 24 para 30, é isso? Não. De 18 para 24. Esses 6% já tinham sido determinados pelo STJ. Não. Esse 6% foi só em cima da comercialização do mito, do que foi comercializado em cima do mito, porque foi a indenização por dano moral pela remasterização do mito. Então, esses 18%, do resto tudo é 18%, só é 24% no mito. O que ele está propondo é ampliar 24% para todos para esses álbuns, tá, gente? Para esses álbuns, porque tem outros tantos álbuns do João Gilberto que não estão envolvidos nessa conversa. Tá? Isso é outra coisa. São só esses álbuns aí, que são álbuns importantíssimos. Tá? O álbum fundador da Bossa Nova é um desses aí. Quer falar, Ana? Nossa, você tem um... Eu acho que é 24% e 20 milhões, Lucas. Isso. Eu acho que ainda é um número muito longe dos 200 milhões. Não sei, Marco, qual é a sua opinião? Considerando que a estimativa inicial é de 200 milhões em 10 anos de arrecadação de royalties, esses números aqui estão muito aquém. O que a gente pode pensar é o seguinte: houve a violação, que já considerado pelo judiciário, longo de anos, né? A ausência de autorização, por exemplo, até em comercial, que a gravadora oferiu lucro e esse lucro jamais foi repassado.
Então, a gente está falando aqui de uma violação por ano, a gente entende que o contrato, né, inicial estaria extinto, e que, mesmo que não fosse extinto, a gente estaria falando aqui de uma comercialização e não em novas mídias. Então, a gente está recebendo uma série de pontos aqui. A gente entende que esse valor de 13 milhões está muito aquém dos 200 milhões, que a gente entende como razoável. A nossa proposta, a gente entende como que seria chegar no meio do caminho, mas, pelo que eu estou entendendo, isso embarreiraria o segmento do acordo. O que a gente poderia sugerir, para não ficar oneroso, seria poder fazer da seguinte forma: 13 milhões a gente entende muito irrisório perto do que o número que a gente apontou. Seria pelo menos 3 vezes mais. Então, a gente está falando aqui de 39 milhões. A gente entende que pagar de uma vez só os 200 milhões, ou um valor muito grande, seria inviável para a gravadora. Mas se a gente pegar e dividir, botar 39 milhões e dividir em 10 anos, 1 milhão e 100, a gente chega a 50 milhões, que é 1/4 do que a gente estava falando. Então, isso não foi maneira, vou pagar 1 milhão e 100, né, e a gente conseguiu chegar a esse valor. Esses 24%, ele estaria estendido, não se aplicaria só ao mito, mas ele estaria estendido também para os outros álbuns, os 3 álbuns iniciais, e qualquer outra material, uma obra que vier a surgir para frente, tendo em vista que a gente também estaria disponibilizando essas informações, ou seja, seria quase um coautor, né, um co-participante disso aí. A gente entende que seria viável dessa forma: 39 milhões mais 1 milhão e 100 por ano, em 10 anos, e mais 24%, até que os direitos totais de todas as obras vir a ser comercializados. Eu fiquei feliz que você se dispôs a parcelar, porque, de fato, apesar de ser um valor passado, a questão da indenização, essa questão do valor que nós pretendemos auferir posteriormente com o streaming, com o lançamento de novas obras e tudo mais, ela não é linear, né? Nós não vamos ganhar dinheiro agora com isso e tudo mais. Nós temos que fazer o trabalho de marketing, isso aí tem que ser recebido pela população, temos que fazer ajustes, eventualmente, de acordo com o que for acontecendo no mercado e tudo mais. Então, nós estamos falando de um investimento pesado da gravadora agora, além de pagamento de indenização, para ganhar no futuro. Eu acho interessante o parcelamento, o valor ainda está um pouco alto para a gente, mas nós reconhecemos que vocês, de fato, abriram mão de uma parte considerável do valor. Eu queria saber se vocês teriam interesse em, por exemplo, colocar a possibilidade de abatimento do valor dessas parcelas por meio da geração de publicidade. Então, por exemplo, eu tenho uma parcela anual de 1 milhão e 100. Fizemos uma cessão de direitos para, enfim, uma loja de perfumes pudesse utilizar a obra tal, e ela vai pagar 800 mil. Nós abateríamos parte desse 1 milhão e 100 com parte desses 800 mil, de acordo com as proporções das partes. Aí nós poderíamos, por exemplo, estabelecer, até que fosse pago o valor da indenização, uma porcentagem maior dessas sessões para os herdeiros. Acho que a forma de composição de poder fazer isso, então, e desde que o valor de 24 passasse a 9%. Desculpa, eu não vi. A gente retiraria o 1.100 por mês, seria 39 milhões, retiraria o 1.100, 24% passaria a 30% de todas as obras até o final da comercialização delas. Aumentar para 30% fica fora do que nós podemos fazer, porque é muito acima do valor de mercado. Quase dobra, né, os 18%. Deixa eu fazer aqui uma consideração que eu acho importante. Nós temos 2 valores. Nós temos 13 milhões, com base em um laudo pericial, que foi contestado pelos herdeiros, que faz parte deles contestarem, porque não está da expectativa do que eles pretendiam ganhar. E nós temos um valor de 200 milhões, né, que não sei de onde surgiu.
Não é? É um valor que não está pautado, não está calcado, fundamentado assim, em nada. Ele é um valor que o João Gilberto achava que valia. Eu acho o seguinte, que o norte seria esses 13 milhões, por mais que o laudo tenha sido contestado, que a perícia tenha sido contestada pelo autor. Pelo menos está fundamentado em cálculos. Nas obras que foram vendidas, tem uma fundamentação técnica, né, do que nos 200 milhões, que fica muito em cima de um achismo, não é? Porque não foi apresentado um laudo técnico por parte do autor para fundamentar esses 200 milhões. Né? Então, partindo dessa premissa, qualquer coisa que a gente faça em cima de 200 milhões, em cima de achismo, eu acho que a gente tem que fazer, assim, é a minha opinião, tá? Junto com o que o Lucas, o investimento que a gente pretende, que a gravadora pretende fazer agora é altíssimo, e tudo às custas da gravadora, que é por conta e risco da gravadora. A gente pode chegar, oferecido, sei lá, 20, eu sugiro, se o Lucas estiver de acordo, chegar até 25, e dentro dessa proposta do Marcos, pagar parceladamente, e não fica nem 30, nem 20, fica 25, pagar parceladamente, e dentro do que vai haver com essa proposta que o Lucas fez também, descontando que eventualmente vai ser auferido já com os contratos de licenciamentos futuros, com tudo isso. Aí isso assim. Gostaria de ouvir a opinião, a contraproposta de vocês. Gente, eu só vou pedir desculpas, tá? Há 4 minutos. Eu vou ter que sair realmente, porque eu tenho um compromisso profissional. Você tinha avisado. Não tem problema. Do horário. Então, infelizmente, tá? Peço já desculpa antecipado. Acho que isso é uma questão que a gente pode depois pensar na última proposta que vocês fizeram e tentar chegar a um valor mais equilibrado. A gente entende que esse valor ainda está aquém do que seria o ideal. A minha sugestão seria de uma interrupção das nossas conversas aqui, do jeito que está agora, a gente alinhar aqui e voltar com uma contraproposta para vocês. A proposta final, só para eu entender, ficou em 25 milhões. Mais 24%. Mais 24%. Esses 25 milhões são uma espécie de piso, pelo que eu entendi, não é? Indenização. Dos 25 indenização milhões, passada. abate receitas, quer dizer, no mínimo seria 25 milhões pelo passado, pela indenização. No nosso entendimento, por todos aqueles anos, e aí a gente está falando para frente, que são ali os 24% em todas as obras até o final da comercialização de todas elas. Eu entendo, então, que não há abatimento. Não há abatimento. Não há abatimento nenhum. Falando no de quase 100% do que estava no laudo, né? É quase 100% do que estava no laudo, do que o laudo da perícia técnica por 13, seria 26, vamos dizer. Nós estamos propondo 25, que é quase 100% do que foi apurado no laudo técnico. Eu acho que essa é a nossa sugestão. A gente entende a proposta de vocês, reconhece o esforço e o que vocês fizeram para chegar até aqui, mas a gente precisa pensar, discutir com nossos clientes e voltar para vocês depois, tentando chegar a uma composição. Pelo que a gente está entendendo aqui, tem vários pontos em comuns e a questão da divergência é a questão dos valores só. A gente volta para vocês assim que possível. A gente vai ter que marcar outra aula, porque agora estou curioso. Realmente. O que seria interessante, quer dizer, no final, seria que vocês acordassem também de fazer um term sheet do que ficou, tá? E esse term sheet seria do que vocês, em princípio, acordaram e do que seriam os próximos passos em relação ao que vocês acordaram. Então, seria esse wrap-up final. Na verdade, eu ia até comentar mesmo que chegamos no final aí da sessão, até passamos, mas enfim, fomos deixando, né?
Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, aproveitando Claro. que o Marco ainda está e a Cláudia também. A gente queria convidar vocês para a gente fazer um workshop específico desse case depois, se vocês toparem, tendo o Cláudio, Domingos e Marcelo como lideranças aí na mediação, e vocês, Cláudia, Ana Beatriz, Marco, Patrick e Lucas, se toparem, aí a gente faz, de repente, o case com vocês e chama quem mais tiver interesse. E aí a gente faz tipo um masterclass. Vocês topam? Que aí a gente consegue fazer... Topo. Porque foi uma... Assim, a gente lamenta que esse período foi meio atropelado e com a BPI, etc. e tal, da questão de agendamentos, mas, assim, esse caso está incrível. Parabenizar a equipe que preparou e vocês que entraram de cabeça. Gente, então, fazer uma masterclass, porque com certeza as pessoas têm interesse em ver isso, né? Sim. Eu vou dar o crédito que a ideia do caso foi de Marcelo Mazzola. Ele que me falou, olha, esse caso nasceu para isso, e é verdade. Gente, eu vou agradecer a todo mundo, tá? Foi ótima a participação de todos vocês, aprendi bastante com isso. Vou ter que pedir desculpa, realmente eu tenho que sair agora. Bom? Valeu, Marco. À vontade, Marco. Parabéns. Obrigada, Marco. Parabéns. Tchau. Marcelo, desculpa, eu tirei a sua palavra. Não, é verdade, Alex. Não, era só fazer esse wrap-up mesmo, porque a ideia era ter essa discussão, como se fosse realmente numa reunião de mediação, essa discussão aberta. O nosso papel de moderador era de facilitador, realmente, para permitir o debate entre as partes e a verificação de convergências. E ela só vai falar que não era de se esperar, de se espantar o resultado, que o valor fosse realmente o item mais árduo, porque, obviamente, eles estão muito longe, né? Um abismo entre um e outro, mas, se vocês pensarem da sessão de hoje, tem aí um grande avanço, né? Não só em termos de remuneração para os herdeiros, como de exploração e lucros para a gravadora e como também de incentivo à própria cultura. Então, já vimos vários ganhos nessa sessão e restando, então, essa questão pecuniária específica que, eventualmente, pode ser resolvida com o amadurecimento das duas partes aí, um pouquinho mais para frente e numa próxima oportunidade que a gente possa continuar, né? Eu acho que o objetivo era esse, né? Sem dúvida. Sabe uma coisa, só um ponto que poderia ter sido ainda explorado, que ficou um pouco solto. A gravadora se comprometeu com o investimento futuro. Esse é um ponto importante. Os herdeiros podiam ter, então, falar, então, de quanto vai ser esse investimento? Vamos nos comprometer com o investimento mínimo, então. Porque para a gravadora dizer que vai investir e colocar as músicas na gaveta por mais 10 anos não custa nada. Eles têm centenas de milhares de artistas no mundo todo, o João Gilberto é só mais um. Então, assim, de quanto estamos falando de investimento? Porque nós vamos fazer investimentos vultosos. Mas investimento vultoso é quanto de que a gente está falando? Eu acho que esse é um ponto que poderia dar mais concretude para o argumento. Aquela minha última intervenção a respeito do term sheet era exatamente isso, ou seja, nós tivemos uma série de pontos que foram abordados, mas no final dessa sessão, pelo menos, né, porque haverá outras, seria muito importante que fosse, quer dizer, até onde nós chegamos e o que falta para implementar aquilo até onde nós chegamos. E exatamente teria que haver já algum tipo de consenso em relação, talvez, se não em relação ao investimento, quais os estudos que seriam feitos em comum pelas partes para determinar onde os investimentos, para onde eles seriam dirigidos e mais ou menos o valor que ele seria dirigido. Então, encaminhar a sessão de mediação para alguns pontos práticos e técnicos que talvez até precisasse da assessoria de outras pessoas. Quer dizer, se eu tiver que ver mais ou menos quanto é que eu vou investir, talvez nós tivéssemos que engajar entre uma sessão e outra alguns técnicos que pudessem explorar, em quais mídias, quanto tempo, quanto dinheiro, para que então traduzir o consenso a que se chegou em pontos específicos
para continuar, porque efetivamente nós temos um grande consenso, mas não sabemos se a gente anda, a próxima etapa pode barrar exatamente na concretização prática disso. Então, se nós fazer os acordos parciais, né? Nós podemos, seria interessante um term sheet e próximos passos. E a mediação, nesse caso, continuar até que cada um desses passos estivesse acordado, porque eu acho que aí o Cláudio tem razão, senão fica uma coisa muito etérea, né? Uma dúvida só nesse ponto que o Cláudio levantou, o mediador ele poderia fazer essa intervenção dessa questão do mas ou não, isso tem que vir por parte das partes mesmo, né? O mediador sugeriria, eventualmente, formas para que as partes sentassem nesse meio tempo e chegassem a algum tempo, alguma metodologia, digamos assim. Então, sairia com um term sheet aqui, esses term sheets, próximos passos. Esses próximos passos seriam uma interação entre as partes e os diversos técnicos, eventualmente com acompanhamento do mediador também, para ele não ficar muito distante do andamento e, de certa forma, procurar fazer todo o esforço para que o que se acordou agora e que fica no term sheet chegue até um final que significa um acordo, basicamente. Eu acho que eu fiquei muito aqui escutando vocês e é interessante, né, como o procedimento de mediação que traz esse espaço de conversa assistido por um terceiro que não tem envolvimento com nenhuma das partes e está lá para cuidar dos impasses, né, para a coisa caminhar. Então, o quanto é importante até para eventualmente identificar, por exemplo, em alguns momentos pode ter um impasse, e esse impasse pode ser ou porque as pessoas pularam uma etapa que normalmente numa negociação é muito fácil de se pular por conta do envolvimento da emoção que está ali envolvida, que tem ali durante as negociações diretas, que é a parte do brainstorm. A gente tem uma tendência a não parar lá e trabalhar com as várias possibilidades. A gente tem a tendência a pegar uma solução e casar com ela, e aí ela gera um impasse, e aí dá aquela sensação de que eu não vou dar mais conta, porque agora deu um impasse, não tem mais como voltar. Então, quando a gente para no brainstorm e consegue colocar na mesa todas as possibilidades e entender os benefícios e os sacrifícios de cada uma delas, o que normalmente vem para a mesa é muita informação, né? Porque um caso como esse é fundamental, né, ter as partes, e quando eu falo as partes, é o conjunto da parte, né? Então, as partes são partes, experts, advogados, todo mundo que precisar, porque isso cabe dentro do contexto da mediação também. A gente pode, no meio do caminho, perceber que está precisando de mais uma informação que eu não tenho, vamos buscar, ou está precisando de um alinhamento entre a minha equipe, o meu grupo de parte aqui, então eu separo e volto, ou, eventualmente, esse impasse está difícil por alguma questão que, eventualmente, eu não quero revelar para outra parte porque eu tenho alguma preocupação, né, uma cena temida aí, e aí o mediador pode trabalhar individualmente, que também é confidencial, para desenvolver isso e preparar aquelas partes para virem para a reunião conjunta e continuarem na produtividade. Então, é só essa pontuação que eu queria falar para vocês, e achei assim, muito interessante assistir, porque eu estava vendo a conversa caminhar, né? E como as entradas do Marcelo, do Domingos, do Cláudio colaboraram para o sistema e a preparação de vocês, né? Preparação é tudo. Eu diria que é 80%. Então, foi muito interessante. Obrigada por essa possibilidade aqui de assistir vocês. Muito bom. De minha parte, eu que agradeço. Para mim foi ótimo, foi muito legal. E até por conhecer vocês, interagir com vocês, que não é... Enfim, esse ramo específico, como vocês sabem, não é exatamente o meu ramo. Foi muito legal. Foi muito agradável também da minha parte. Agradeço a vocês. Pessoal, obrigado foi um a todos. prazer, hein? Gente, obrigado. Prazer, Natália. Muito prazer, obrigada, todo mundo, gente. Patrick, Lucas. Obrigado a todos. Beatriz, Patrick. Cláudio, Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Excelente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Prazer. Tchau.